A emoção de José já não podia ser contida. Ele olhou para os seus empregados, que presenciavam a tensão entre ele e aqueles homens de Canaã, e gritou com toda a força dos seus pulmões: "Saiam todos daqui!" E assim, sozinho com seus irmãos, o governador do Egito desabou. Ele começou a chorar tão alto, mas tão alto, que os egípcios do lado de fora ouviram, e a notícia do seu pranto correu pelos corredores até chegar ao palácio do faraó. José conta quem é. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: "Saiam todos daqui!" Por isso nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: "Eu sou José. O meu pai ainda está vivo." Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: "Cheguem mais perto de mim, por favor." Eles chegaram e ele continuou: "Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra, nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gozém e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo o que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos. E em Gozém eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou: Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. José abraçou o seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito, e ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: Diga aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã, e me tragam o pai deles e as famílias deles. Eu lhes darei as melhores terras que há no Egito, e eles comerão o que este país produz de melhor. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupem por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor que há na terra do Egito será deles. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimento para a viagem. Também lhes deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupas. Para o pai, José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e na hora de partir José aconselhou: Não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e, quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, o seu pai. Então lhe disseram: José está vivo. Ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém,
quando lhe contaram tudo o que José tinha dito, e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: Já chega. O meu filho José ainda está vivo. Quero vê-lo antes de eu morrer. Naquele momento, o espírito do velho Jacó revive. A tristeza que o consumia há anos dá lugar a uma nova esperança e uma alegria indescritível. Ele declara com o fôlego renovado: Basta! Meu filho José ainda está vivo. Eu irei vê-lo antes de morrer. A história de dor, traição e luto finalmente encontra seu clímax na promessa de um reencontro feliz. O plano de Deus, tecido através de fios de sofrimento e perdão, estava se cumprindo perfeitamente. Curiosidades de Gênesis 45. José finalmente se revela aos irmãos. Depois de anos escondendo sua identidade, José não aguenta mais e chora alto diante deles, revelando quem realmente é. Gênesis 45, 1-3. Essa é uma das cenas mais comoventes do Antigo Testamento, um reencontro cheio de perdão, emoção e providência divina. José reconhece a mão de Deus em sua dor. Ele diz claramente: Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Versículo 8. Mostra como José via, além das injustiças humanas. Ele entendeu que Deus usou até o sofrimento para cumprir seus planos. 5 anos de fome ainda restavam. José revela que já se passaram 2 anos de fome, mas ainda restam 5. Versículo 6. Isso mostra a precisão da profecia dos sonhos de Faraó, interpretados por José no Egito. Gênesis 41. José envia carros do Egito para buscar Jacó. Faraó demonstra grande respeito por José, permitindo que sua família venha com tudo do Egito e mandando carros e suprimentos. Versículos 19 e 23. Isso mostra o poder e prestígio que José havia conquistado. Um dos primeiros atos de perdão familiar da Bíblia. José não guarda rancor, apesar da traição dos irmãos. Ele escolhe o perdão e a reconciliação, tornando-se um símbolo de Cristo que perdoa aqueles que o rejeitam. Benjamim recebe presentes especiais. José dá a Benjamim 5 vezes mais roupas e prata do que aos outros irmãos. Versículo 22, demonstrando seu carinho especial pelo irmão mais novo da mesma mãe, Raquel. Jacó quase não acredita. Quando os irmãos contam que José está vivo, Jacó fica incrédulo até ver as carroças enviadas do Egito, versículos 26 e 27. Ao perceber que é verdade, o espírito dele revive, mostrando a alegria e renovação de fé. Figura profética de Cristo. Assim como José, Jesus foi rejeitado por seus irmãos, o povo. Sofreu injustamente, mas se tornou o Salvador. E um dia se revelará a eles em glória e perdão. A história de José nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios, quando a traição e a injustiça parecem vencer, Deus está no controle. Ele pode usar as piores ações humanas para cumprir seus propósitos redentores. A disposição de José em perdoar seus irmãos nos desafia a liberar o perdão àqueles que nos feriram, não porque eles merecem, mas porque o perdão nos liberta e abre caminho para a restauração que Deus deseja para nossas vidas. Que possamos aprender com José a ver a mão de Deus em todas as circunstâncias e a confiar que Ele sempre transforma o mal em bem. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precise ouvir sobre o poder do perdão e da soberania de Deus. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos estudos. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.